Bom dia, turma! Tudo bem? Nós aqui de novo, né? Para estar fazendo essa aula, dando continuidade no que nós paramos na aula de ontem, tá? Quarentena, só para lembrar, tudo quietinho em casa. Se precisar sair, chegou, lavar a mão com água e sabão, tá? E se precisar sair, um álcool em gel, dependendo aonde estiver, né? Acabou de sair do estabelecimento que vocês for, já passa o álcool em gel na mão. Tem alguns estabelecimentos que já estão até fornecendo álcool em gel, né? Para estar entrando, a pessoa já está passando para estar não contaminando os produtos lá, né? Todo mundo unidos, né? A união faz muita força, tá? Todo mundo unidos contra, né, essa disseminação desse vírus aí, tá? Então hoje, turma, nós, antes da gente, né, continuar aqui na apostila, que a aula passada foi do módulo 7, da classificação das cadeias carbônicas, eu vou entrar nesse assunto da hibridação do carbono, porque é um assunto muito recorrente, né, em vestibulares e agora também no Enem, ele está cobrando especialmente a hibridação do carbono. O que é a hibridação? A hibridação, turma, é a união de orbitais, né, a união de orbitais, porque a ligação, né, sabe os orbitais que a gente chama de subníveis, sabe aqueles subníveis S, P, D, F, né, que a gente faz lá na química quântica, na parte quântica lá, de estar, né, olhando, quantificando esse movimento e aonde a probabilidade de se encontrar o elétron. Então, a hibridação, especialmente dos elétrons de valência do carbono, é isso, vai ser a união daqueles subníveis da camada de valência, tá? Que no caso do carbono especificamente, vai ser a união, né? A ligação entre do S, o subnível S, com o subnível P, tá? Mas o que a gente precisa saber no caso do Enem, tá? O carbono, ele faz 3 tipos de hibridação. Ele faz a hibridação sp, ele faz a hibridação sp2 e ele faz a hibridação sp3. Então, são esses 3 tipos que ocorrem especificamente no carbono, tá? Porque o carbono a hibridação do carbono é a que vem aparecendo nas questões do Enem. Então, como que eu vou guardar isso? Então, né, aquela regrinha das mãos. Se no caso da hibridação, vamos começar, né, da mais comum, a sp3. Como que eu sei que ele vai estar fazendo a sp3? Então, eu vou analisar o carbono lá, que eles estão me mostrando na questão. Se o carbono destacado, ele fizer 3 ligações. Então, vamos lembrar da mãozinha, que eu lembro que a gente estudou ano passado. Então, o carbono, ele é o quê? Ele é tetravalente, né? Ele tem 4 elétrons na camada de valência. Se ele fizer só ligações simples, né? Então, olha lá, nós vamos lá. Qual que é, as 4 ligações forem simples, né? Então, qual que vai ser a hibridação? Então, aqui cabe 3D, então vai ser a hibridação sp3. Aí, se ele, no caso, como que vai ser a sp2? Então, lá, sp3, né? Aqui no nosso slide, está dando para vocês verem que são ligações simples. Então, 4 ligações simples, cabe 3 dedinhos, sp3. A outra hibridação, sp2, né? Então, sp2, ele faz uma dupla com um elemento e 2 simples, não é isso? Olha lá, uma dupla e 2 simples. Então, quantos dedinhos que cabe? Ó? Nesse caso aqui, cabe só apenas 2 dedos. Então, a hibridação é sp2. No caso da sp, qual que é a sp? Ou ele faz 2 duplas, ou ele faz uma tripla e uma simples. Então, cabe só quantos dedos? 1. Então, a SP1, lembra que em química o 1 a gente omite, né? O 1 já é a representação da letrinha aqui, tá? Então, isso que a gente tem que guardar a respeito da hibridação. As geometrias, o carbono também, ele tem 3 geometrias, né, nas suas cadeias, tá? Então, ele apresenta a geometria linear, vem até esse nominho aqui diagonal, mas é conhecida como linear, aquela que é a linha, que nós já estudamos, né? Só uma revisão. Quando que a geometria é a lininha linear?
Quando o carbono tiver hibridação, SP, ou seja, ou duas duplas, cabe um dedinho, ou uma tripla, tá? A geometria trigonal plana, lá que forma um triângulozinho, por isso o trigonal, quando ele vai apresentar essa geometria? Quando ele fizer a hibridação SP2, que qual que é a SP2 mesmo? Faz uma dupla e duas simples, então para caber dois dedinhos. Então essa é SP2, então geometria trigonal plana. Quando que ele vai fazer a geometria tetraédrica, a mais comum, a espacial? Então isso aqui é muito importante, teve uma questão do Enem que perguntava qual medicamento, né, falava lá a questão e falava qual medicamento que no caso faria o efeito, teria que ter uma geometria espacial. Então dessas três, a única que é espacial é a tetraédrica, até a gente já estudou por que ela é espacial, né? Então a tetraédrica, qual que ela representa? Ela representa a hibridação sp3, que é aquela que são as 4 ligações simples, tá? Aí tem um ângulo de ligação aqui, alguns vestibulares igual FUVEST, Unicamp, cobra também esses ângulos. Então, a mais fácil, que a gente cansado de ver em matemática, né, que é a lininha, o ângulo de 180, a trigonal plana é 120, o ângulo, né, entre as ligações, e a da tetraédrica é 109, né, 109 graus e 28, tá? Agora, dando continuidade aí, né, na nossa matéria, agora sim, que isso tem na apostila de vocês, na página 66, é o módulo 8. De hidrocarbonetos, definição e nomenclatura, tá? Na fichinha de resumo também vocês têm o resuminho, tá? Lá na página 13, tá? A fichinha número 21 tá falando fichinha número 21 está falando sobre os hidrocarbonetos, tá? 21 e a 22, que é a continuação. Então, o que acontece? Esse resumo aqui dessa aula será do módulo 8 e do módulo 9, tá? A gente já vai fazer o resumo de tudo, dos dois módulos dessa frente 2 aí, tá? Então, nós hidrocarbonetos. Então, é a primeira função que a gente estuda do carbono, né, da química orgânica, de hidrogênio, carbonetos de carbono, né, sem oxigênio, por isso tem a terminação eto. Então, vão ser compostos formados de carbono e hidrogênio. Nós temos como que é a nomenclatura, então tem até esse quadrinho aqui, né, que eu quero que vocês apresentem no resumo para mim, porque esse aqui tem que saber. O Enem, né, vocês vão ver depois que a gente entrar na parte de reações orgânicas, ele às vezes está acostumando a perguntar qual é o nome do composto que é formado após a reação. Então, por isso a gente tem que saber esse prefixo aqui, de acordo com o número de carbonos, tá? Isso tem que saber e eu vou querer ver no resumo, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, para a gente dar o nome a qualquer composto orgânico, isso aqui é padrão, né? Quando é um carbono, é MET, 2 ET, 3 PROP, 4 BUT, e depois do 5 para baixo já assemelha um pouco, né, a nossa linguagem, a linguagem lá da matemática. Então, 5 PENT, 6 EX, 7 EPT, 8 OCT, 9 NON, 10 DEC. Prefixo vai falar o número de carbono da cadeia carbono, da cadeia principal. Infixo vai falar ligação. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla, tá?